Boa noite a todos. Hoje nós teremos alguns jovens que irão confessar sua fé publicamente. E para esse momento, vou ler uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Alice de Oliveira Becker, Anabelle Tilpe Galvão, Arthur Murilo dos Santos Silva, Davi Henrique Zimmermann, João Vitor Gabret Frazon, Luana da Silva Nink, Maria Giovana Freire Kester, confirmandos. Quando vocês eram crianças, vocês ainda continuam sendo crianças, mas bem pequenininhos. Vocês foram recebidos na aliança da graça de Deus. O que é isso? No dia do batismo, Deus fez uma aliança com vocês. E nessa aliança estava assim: continuem na fé em Cristo que vocês receberam no dia do batismo. Continuem nessa aliança e vocês vão estar comigo um dia aqui na eternidade diante do meu trono celestial. E por meio da instrução que vocês receberam na palavra de Deus por 2 anos, vocês chegaram a estudar e, vamos dizer assim, talvez não entenderam tudo, mas estudaram, têm uma base, sabem o porquê, e passaram a entender e compreender um pouquinho o que era aquela aliança que começou na pia batismal. Agora vocês estão reunidos aqui diante de Deus e da congregação, diante dos amigos, da família de vocês, para fazer uma confissão pública da vossa fé. Uma confissão de fé no Deus triuno que vocês estudaram, e para confirmar a aliança do batismo e para vos dedicar, consagrar, dar ao Senhor o coração, a mente e a alma de vocês. Portanto, levantem comigo os corações ao Deus de toda a graça, respondendo livremente as perguntas
que em nome do Senhor farei a vocês como ministro que sou da igreja de Deus. Vocês estão dispostos e resolvidos a confirmar diante de Deus e desta congregação cristã a aliança solene que fizeram com o Deus triuno por ocasião do batismo? Sendo assim, renunciam novamente o diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Vocês creem em Deus Pai? Credes também em Deus Filho? Nosso Senhor. Credes em Deus Espírito Santo? Com certeza todos ouviram, né? Quereis ser membros desta congregação e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Aceitais todos os livros da Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus e aceitais como única, verdadeira e correta a doutrina da Igreja Evangélica Luterana, tirada destes livros e aprendida por vocês nesses 2 anos? Quereis também, como membros da Igreja Evangélica Luterana, perseverar firmes na confissão desta fé que vocês acabam de fazer, preferindo sofrer tudo, inclusive a morte, antes que deixá-la? Sim, com auxílio de Deus. Quereis, enfim, conformar toda a vida estritamente com a norma da palavra de Deus, fazer uso abundante dos meios da graça, e lembrando que meios da graça, palavra, batismo, perdão diário e santa ceia, agir dignamente segundo o Evangelho de Jesus e permanecer fiel ao Deus triuno em fé, palavras e obras até a morte? Muito bem, então confirmem, pois, diante do altar do Senhor a promessa feita com um aperto de mão e recebei de joelhos a bênção de Deus. Alice de Oliveira Becker. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. O versículo que a Alice escolheu é: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, que está em 1 Coríntios 9, 25. Que Deus te abençoe. Maria Giovana Freire Kester. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. O versículo que a Maria escolheu é: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Salmo 121, versículo 7.
Anabelle Tilpe Galvão, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. E o versículo é: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. Que Deus te abençoe. Luana da Silva Ninck, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. O versículo que a Luana escolheu: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Deus te abençoe. Arthur Murilo Santos da Silva, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. E o versículo escolhido é: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 95, versículo 1. Deus te abençoe, tá? João Vitor Gabrecht Frasson, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. E o versículo escolhido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Deus te abençoe. Davi Henrique Zimmermann, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de conselho e fortaleza, de santificação e temor de Deus. O versículo escolhido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Deus abençoe. Tá? Queridos confirmandos, em virtude dessa confissão e promessa que vocês fizeram publicamente, eu os recebo em nome da Igreja de Cristo, como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e como membros desta congregação, convidando-vos também a participardes conosco de todos os direitos, privilégios e bênçãos que nós recebemos através da Igreja de Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a congregação a nós nos colocarmos em pé e falarmos com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, que efetuas em nós
tanto o querer como o realizar de tudo quanto é bom e aceitável. Suplicamos humildemente em favor destes teus servos, conserva sobre eles a tua mão paternal, acompanha-os do Espírito Santo, conduze-os pelo caminho do conhecimento e da obediência à palavra, a fim de alcançarem a coroa da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Permaneçam firmes neste caminho. Que Deus mantenha o coração de vocês e que vocês decidam todos os dias dedicarem a vida ao Senhor. Tá? Que Deus guarde cada um de vocês. Podem sentar-se.